Ok, vamos fazer uma oração então, para a gente poder iniciar? Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco a cada sábado, nos ensinando, Pai, cada vez mais sobre esse assunto tão amplo, que é a tua justiça, Senhor. E que possamos, no dia de hoje, Pai, podermos realmente compreender ainda mais, para que recebamos, ó Pai, em nossas testas o selo do Deus vivo. E suplicamos o Espírito Santo, o batismo do Espírito e a transformação agora, nesse momento, e que o Espírito Santo venha iluminar nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. O capítulo 18, nós, na semana passada, né, nos últimos estudos que a gente foi trazendo, a gente viu o que era a bênção de Abraão. Nós entendemos como receber a bênção de Abraão, né, que é ela que traz a chuva serôdia. Nós vimos o que é cada uma dessas coisas. E hoje nós vamos ver, agora nós iremos entender o seguinte: o papel da lei dentro da justiça de Deus, dentro da justificação pela fé. Então, nesse capítulo 18, ele vai trazer, né, de forma assim bem profunda, qual a relação que os seres humanos devem ter com a lei, como usar a lei de forma legítima, né, de forma correta. Então, veja só, ele vai iniciar falando o seguinte, né, na página 239, ele vai dizer assim: vamos começar com o capítulo 5 de Romanos, verso 20. A mensagem essencial, ou poderíamos dizer, um dos temas principais do estudo dessa noite, é investigar o lugar que a lei ocupa no assunto da justificação pela fé, o lugar que ela ocupa no ato de alcançarmos a justiça somente por meio de Jesus Cristo. Então é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Onde que a lei, né, entra dentro do processo da justificação pela fé, onde é que ela entra nesse sistema, e como realmente você olhar para ela e compreender o papel dela na sua vida diária, né? Não só na questão completa da justificação pela fé, mas como que isso afeta o seu dia a dia, e a gente vai ver que isso afeta muito grandemente. Romanos capítulo 5, versículo 20. Vamos abrir aqui. Romanos 5, 20. Que vai dizer assim, se você quiser anotar do lado aí também, pode anotar. Romanos 5, verso 20, diz assim: além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós vamos dividir esse verso em duas partes, tá? Essa primeira parte, onde ele diz assim, ó, ele diz: além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o motivo que a lei veio? A Bíblia diz: para que a transgressão abundasse. Então, a lei vem exatamente para esse motivo. Esse é o primeiro motivo, para que a transgressão venha a abundar. Mas não parece meio que um paradoxo, né? Não parece uma contradição? Como é que a lei vem para fazer com que o pecado abunde, né? Que a transgressão abunde? O que significa isso, né? Na verdade, a gente vai entender isso. Qual o significado dessa expressão da Bíblia? Então, ele vai dizer o seguinte: quando a gente lê esse verso, ele diz: qual foi o seu primeiro propósito ao ser dada para nos mostrar o que é o pecado? Para que o pecado abundasse, para trazer o conhecimento do pecado. Assim, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ou seja, para que o pecado ficasse manifesto tal qual ele é. Então, olha então o significado. Quando você volta para Romanos 3:20, a Bíblia vai dizer assim: por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o pleno conhecimento, ou o conhecimento do pecado. Então, qual o motivo que a lei foi dada para os seres humanos? Para revelar o pecado. Então, veja, a lei, por que a Bíblia fala que ela veio para que a ofensa abundasse? Não porque a lei veio para poder fazer com que as pessoas pecassem mais, não, porque isso seria completamente contrário ao porquê, né, a lei existe, porque a lei é uma expressão do caráter de Deus. Mas quando a lei foi acrescentada no Sinai ali, qual era o motivo que Deus estava dando a lei em tábuas de pedra e transformando tudo aquilo em escrita para que as pessoas pudessem ler e entender? Para que a ofensa abundasse, ou seja, para que se tornasse conhecido abundantemente a ofensa. É semelhante a você pensar o seguinte: imagine que uma pessoa está ali com muitas dores por dentro ali, né, no coração, no pulmão, seja lá onde for, só que ela passa dias e dias e ela não sabe o que é aquilo.
Então, digamos que ela vai agora para o hospital e ela faz um raio-x ou ela faz algum tipo de exame, e o exame detecta, né? O exame detecta a doença. E diz, ó, é isso, isso e isso. O que é que o exame fez? Ele rastreou aquilo e trouxe aquilo ao conhecimento, deu pleno conhecimento para a pessoa do que ela tem. Veja, ela já tinha antes, mas o exame que revelou aquilo. Ou seja, se a gente fosse trazer para essa linguagem de Romanos 5, o exame que fez abundar a doença. Não que o exame trouxe a doença, mas ele revelou o que há realmente ali naquela pessoa. Então, a lei, ela faz isso, ela revela claramente o que existe ali. Aquilo já existia. Ela só traz para a luz. Então, esse um primeiro propósito que a lei foi dada foi esse. Porém, quando você volta para Romanos 5, verso 20, a continuação do verso, ele diz assim, ó, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A forma como Jones traz aqui nesse capítulo 18 esse verso é uma forma assim singular, eu nunca tinha visto isso. Por quê? Olha que coisa tremenda isso. Aí ele diz: pois então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a congregação responde: amém. Então, irmãos, quando o Senhor, mediante sua lei, nos traz o conhecimento do pecado, nesse exato momento, nesse mesmo instante, a graça se torna muito mais abundante do que o conhecimento do pecado. Não é isso mesmo? Sim. Ou seja, o verso, a continuação do verso, ele diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é que ele está dizendo? O que é que faz abundar o pecado? O que é que revela o pecado? A lei. Mas exatamente ali, onde o pecado é revelado, a graça, ela é super revelada. E isso mostra, né, um detalhe maravilhoso, ou seja, quando você começa a discernir os seus erros de caráter, os seus pecados, quando Deus começa a lhe mostrar o que você tem de errado no seu caráter, naturalmente você poderia começar a se desanimar ou se desesperar. Porém, quando você entende esse verso do Romanos 5:20, ele está dizendo: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, quando Deus lhe revela os seus defeitos de caráter, na mesma hora ele está lhe revelando o poder da graça dele. Então, isso é maravilhoso. E aí ele fala assim, ó, quando a lei nos permite ter o conhecimento do pecado, nesse exato momento, nesse mesmo instante, precisamente quando isso acontece, a graça de Deus se torna muito mais abundante do que o conhecimento do pecado. Mas quando a lei nos traz o conhecimento do pecado, quem coloca em nós essa convicção? A gente vai falar sobre isso. O Espírito de Deus. Ou seja, no exato momento que você começa a discernir os seus erros de caráter, seus defeitos de caráter, naquele exato momento, o Espírito de Deus está ali lhe revelando a graça divina. Ou seja, Deus ele não vem simplesmente para dizer assim, ó, você faz isso, isso e isso, sai daqui. Não. Ele lhe revela para super revelar para você a graça dele. E isso mostra o que não há espaço para desânimo. Quando você começa a enxergar quão mal você é, entenda que nesse exato momento que você está vendo isso, o Espírito Santo está ali, exatamente revelando para você ainda mais a graça. Ou seja, você vai conhecer ainda mais a Deus do que antes. Porque antes a doença já estava ali. Você já tinha isso, só que isso estava oculto a você. Então, o que é que Deus fez? Ele lhe revela. A lei vai lá e lhe revela. E diz, ó, você tem um problemão. E esse problemão tem uma pessoa que tem uma forma gigantesca de resolver. É isso que a lei faz. Ela lhe aponta. Então, aí Jones fala, então, não há mais lugar para o desânimo. Quando tomamos consciência de nossos pecados, ou há? Não. Não há lugar para isso. É impossível que vocês e eu fiquemos sob a nuvem do desânimo quando temos conhecimento do pecado. Isso porque não importa quão imenso seja esse conhecimento, não importa a quantidade de pecados a nós revelada e de que temos conhecimento, nesse exato momento em que tudo isso acontece em nossa experiência, a graça de Deus é muito mais abundante do que o conhecimento do pecado. Então, a gente sabe que à medida que a gente vai conhecendo a verdade, coisas em nós vão sendo começando a serem reveladas. Só que aí, veja só, olha o que a Bíblia fala, em vez de você se desesperar, entenda que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, se Deus está lhe revelando é porque ele vai tirar, nós falamos sobre isso na semana passada, ele está lhe mostrando porque ele quer limpar isso de você. Mas para que ele lhe limpe, você tem que ter consciência da doença.
Você tem que ter consciência da doença. Então ele vai lhe limpar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aí ele diz, vocês não percebem então que no exato momento, no mesmo instante em que o pecado abundou, é nesse mesmo momento que a graça superabundou? E não devemos esquecer tampouco que, quando somos convencidos do pecado, quem faz isso é o Consolador. Vocês não percebem que se mantivermos isso sempre em mente, teremos vitória eterna sobre Satanás? Será que Satanás terá vantagem sobre a pessoa que crê que Deus está certo no que diz sobre esse ponto? Não. Satanás pode vir dizer, veja como você é pecador. Graças ao Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha isso, que coisa tremenda. Satanás, o que é que ele faz? A pessoa começa a compreender que Deus tem um padrão de justiça, e esse padrão ele é extremamente maior do que o nosso padrão terreno, né? Nosso padrão humilde do que é justiça. E a gente começa a perceber que a justiça de Deus ela é extremamente elevada. Aí, ao mesmo tempo, o Espírito Santo começa a trabalhar e a gente começa a ver os nossos defeitos. Naturalmente, o que é que Satanás faz? Olha só, você é muito pecador. Você é muito miserável. Não tem esperança para você. Você está fazendo o que aí? Você está buscando esse tempo todo aí, mas olha só a sua situação, que coisa horrível. Você não tem vergonha disso, não? Ou seja, ele começa a falar as coisas para você e ele joga a luz que Deus está trazendo para você, ele transforma em trevas. Por quê? Se Deus está revelando os seus pecados, ainda assim, o que é que ele está fazendo? Revelando o seu pecado e revelando muito mais a graça dele em você. Aí Satanás fecha os seus olhos para a superabundância da graça e foca só no seu pecado que é abundante. Mas veja, se você crê que Deus está dizendo que sempre que o pecado abunda, a graça superabunda, ou seja, não é nem que ela abunda, ou seja, quanto mais você é pecador, a graça vai ficar no seu nível. Não, a graça ela vai muito além do que isso, ou seja, Deus ele dá muito mais poder para você vencer isso do que você vivia isso, você tinha poder para fazer esse mal, ou seja, você vai ter muito mais poder para vencer esse mal do que você tinha para praticar esse mal. Então, ele diz, será que Satanás então vai poder vencer você? Se você agora já entende isso, que quando você está vendo esses defeitos é porque Deus está mostrando e ele está te dando poder adicional para você vencê-lo e para lhe perdoar, não, Satanás não tem como vencer você nesse ponto. E aí ele diz, mas há algo mais em Romanos 5:20. Qual é o propósito de tudo isso? Em primeiro lugar, vimos que a lei faz com que o pecado abunde para que a graça possa abundar. E essa graça que nos conduz a Cristo. Qual é o propósito das duas coisas juntas? A lei faz o pecado abundar para que a graça abunde ainda mais. O que as duas coisas realizam então? Aí ele vai chegar no motivo do porquê que a lei faz isso. Aí ele vai dizer, ó, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, sabemos que é assim, não é mesmo? Sim, é um fato. A lei faz o pecado abundar, a fim de que sejamos guiados a uma graça mais abundante, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça. A gente vai precisar ver esse verso novamente na Bíblia para a gente poder entender, né, ainda mais isso de forma... Isso aqui, ó, veja só, Romanos 5, olha que coisa tremenda. Verso 20 e 21, a gente vai ler novamente aqui para a gente ver. Ó. Diz assim, estou lendo na King James. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos trazer isso na prática. Veja só, primeiro ponto, a gente já entendeu que quando ele fala que a lei veio para que a transgressão abundasse, a Bíblia está dizendo que para que a gente tivesse pleno conhecimento dos nossos pecados e de quão mal nós somos. Primeiro ponto, esse é o primeiro propósito da lei. Segundo propósito da lei, o que é que diz aqui o verso 20? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a lei ela vem para revelar ainda mais a graça de Deus. Então, ela indica o quão miserável nós somos, ela indica, né, o tamanho do nosso pecado e indica para onde ir para ser limpo. Ela mesma não limpa a gente, mas ela dá a indicação, ó, tem alguém que pode limpar. Essa é a segunda coisa que a lei faz. Por que isso? Por que isso acontece? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. O que significa isso? Veja só. Assim como o pecado reinou na morte. Como é que o pecado reinou na morte? Como é que o pecado reinou através da morte? Veja só.
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, quando você olha para a sociedade, quando você olha para as pessoas como um todo, no nível mundial, você acha que as pessoas têm dificuldade em pecar? Será que é tão difícil? Será que é penoso, né? Será que é penoso para elas cometer pecado? Será que é penoso para as pessoas, né, cometerem um adultério? Será que uma pessoa adultera com aquela... Não acredito que eu vou adulterar, que coisa horrível. Será que a pessoa faz isso? Quando uma pessoa vai, né, quando ela vai pecar na questão contra o próprio corpo, no apetite, será que ela come alguma coisa assim que ela gosta muito, com aquele pesar, no sentido assim, não acredito, eu vou comer isso, não quero, não vou comer, aí a mão dela vai lá e fala, não, você vai comer assim? Não, ninguém faz isso. Por quê? Porque o pecado, ele reina, ou seja, ele é senhor, então, ou seja, ele manda e a pessoa faz, pronto. Então, o pecado está reinando pela morte. Então, a morte entrou no mundo e o pecado reina pela morte. Então, o pecado, ele é senhor. Ele chega e fala, ó, é assim, 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 e a pessoa obedece. Pronto. Então, no reino do pecado, as pessoas têm prazer em fazer aquilo que é pecado. Então, veja, quando as pessoas vão, né, para os lugares onde é feito orgias e tudo isso, ninguém vai ali obrigado. As pessoas vão porque elas gostam daquilo. Ou seja, o pecado reina. Então, o pecado manda, o pecado fala, o pecado dita, e as pessoas têm prazer em fazer aquilo. Então, veja, assim como o pecado reina dessa forma, agora, em lugar da transgressão reinar, ou seja, em lugar de ter muita transgressão, o que vai acontecer agora é que, em vez do pecado reinar, o que vai reinar é a graça. Então, veja que pecado e graça estão sendo contrapostos aí. O que é pecado? Transgressão da lei. O que é graça? É algo que é oposto ao pecado. Então, se o pecado é transgressão, a graça é obediência. Ou seja, quando a Bíblia fala isso, a Bíblia diz: Deus lhe revela o seu pecado para lhe trazer uma graça superior à sua transgressão, para lhe levar ao quê? Agora, em vez de você servir ao pecado, você vai servir à justiça. Por isso que diz, para que a graça reinasse, ou seja, a graça vai ser soberana, por meio de quem? Por meio da justiça. Então, assim como antes, nós pecávamos, quando nós éramos do mundo, né? Quando nós não estávamos entregues a Cristo, quando a gente fazia as coisas, a gente fazia com prazer. E como é que agora que a gente vem a Jesus e a gente olha para as possibilidades cristãs, nós vamos olhar para isso e viver uma vida cristã como se alcançar a plenitude do caráter de Cristo fosse algo penoso, difícil, complicado, é muito complicado. Não, porque quando a gente fazia as coisas para Satanás, nós fazíamos com prazer. Então o que a Bíblia está dizendo é, agora, em vez de o pecado reinar, quem vai reinar é a graça. E a graça, ela só reina pela justiça. Ou seja, você vai começar a ter prazer nas coisas de Deus. Você vai ter prazer na contemplação das coisas espirituais e você vai ter prazer agora na justiça. Assim como você tinha prazer na transgressão, você vai ter prazer na justiça. Então, é por isso que a lei teve esse papel. Deus acrescentou ela dessa forma, para que você pudesse ver o tamanho da sua transgressão e o Espírito Santo fazer essa obra em você de transformação do reino do pecado para o reino da graça. Então, esse reino da graça já existe hoje. Estamos no reino da graça, né? Depois virá o reino da glória. Então, esse reino da graça, os súditos da graça, eles têm prazer na lei de Deus. Por isso que no Salmo 1 você vê aquilo, né? Que bem-aventurado aquele homem que não é no conselho dos ímpios, mas ele tem prazer o quê? Prazer na lei do Senhor. Por quê? Porque esse é verdadeiramente um homem que o Espírito Santo habita. Então, olha só que maravilha. Ele vai dizer agora aqui no verso, na página 245, ele fala assim, ó. Então, esse é o objetivo da lei, conduzir Jesus Cristo, a fim de sermos justificados pela fé, de nos tornarmos justos pela fé. A justiça de Deus seja nossa. Não é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Sendo isso um fato, tendo nós alcançado esse ponto, qual é então a utilidade da lei? Qual é o seu propósito? Aí a congregação responde, ela testemunha. Exatamente. Vamos ler agora a partir do verso 21, que ainda não li. Aí ele vai ler o verso 21 e a gente vai tratar agora sobre esse verso. Ó, ele diz assim, ó, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Aí ele diz,
Para o momento, não precisamos ler adiante, apesar de que o verso seguinte se encaixa no contexto. Então, quando a lei nos dá o conhecimento do pecado, a fim de termos o conhecimento da abundância da graça para tirar o pecado, nesse momento, a graça passa a reinar mediante a justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E essa justiça de Deus, pela fé em Cristo, nos pertence graças ao papel operado pela lei em nos trazer o conhecimento do pecado. E este conhecimento que nos conduz a Cristo. Nós tomamos posse dele e, dessa forma, a lei é satisfeita em todas as suas exigências impostas a nós. Olha que coisa tremenda. Então, para a gente entender isso de forma mais clara e ilustrativa, eu quero trazer uma ilustração que quem traz é Elliot Wagner. Ele traz no livro dele sobre esse verso específico aí, e a gente vai entender isso de forma clara. Se eu não me engano, lá no nosso estudo no Poder do Espírito, eu trouxe essa ilustração do Wagner, mas hoje ele vai se encaixar ainda mais perfeitamente. Por quê? Veja o que Jones fala. A lei, ela vem e diz assim, ó, isso aqui é pecado, você comete isso, você precisa parar de fazer isso, mas você não pode parar por você mesmo. Tem alguém que vai fazer isso por você. E essa pessoa, quando fizer isso em você, você vai deixar de transgredir os meus mandamentos. E esse alguém é Cristo. Então, a lei, ela faz o que com você? Aponta. Por isso que a Bíblia fala, porque o fim da lei é Cristo, né? O fim ali, a palavra fim, é finalidade, ou seja, a finalidade da lei é Cristo, ou seja, a lei vai apontar Jesus para você. Por que ela tem que apontar Jesus? Porque ela própria não vai lhe dar nada. Ela só lhe diz, ó, faça isso, 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 isso e isso. Pronto. Mas ela não pode lhe dar a justiça. Então, de forma ilustrativa, a Bíblia mostra isso para nós. Como que se dá esse passo a passo? Então, como é que ele faz isso? Então, vamos ler aqui Romanos 3, 21. Eu vou trazer a ilustração que Wagner traz. Depois a gente vai passar aqui para a página 240. E a gente volta para a página 243. Depois a gente vai para a página 250 do livro Mensagem do Terceiro Anjo. Veja só, Romanos 3, no verso 21, diz assim, ó. Verso 20, ele vai dizer, ó. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Onde você consegue enxergar a justiça de Deus? Na lei. Então, a justiça está na lei. Então, você quer saber o que é justo? Veja lá, o primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, está tudo lá. Isso é o padrão de justiça, é o caráter de Deus. Só que no verso 21 aparece uma aparente contradição. Como que, se os 10 mandamentos são a justiça de Deus, expressa ali, né? Você vê isso no Salmo 119, 172. A tua lei, né? Os teus mandamentos são justiça. Então, se a justiça é encontrada nos mandamentos, como que no verso 21 fala que a justiça se manifestou sem lei? Ué, mas não é a lei que traz a justiça? Como é que essa justiça vai se manifestar sem lei? E aí Wagner explica o seguinte, ele diz assim, ó, imagine que um pecador está diante de um trono, né? Imagine que está lá, Deus sentado no trono, e o pecador diante de Deus. E entre o pecador e Deus, tem a lei. Então imagine só, imagine que aqui está o pecador e Deus está aqui, certo? E a lei está no meio. Aí, pronto. Aí Deus chama esse pecador, né? De uma forma ilustrativa, tá? Deus chama esse pecador, aí cita ele pelo nome, e aí ele vem. Pronto. E aí a lei que está ali, né? A lei que vai fazer todo o processo de justiça. Então é ela que vai olhar para o pecador e vai detectar ali na vida dele se está tudo dentro dos conformes para ele poder passar por ela e entrar no céu, né? E Deus está sentado no trono. Então, digamos que aquele pecador vem. Inclusive tem uma ilustração parecida com essa no final do capítulo, né? Vocês devem lembrar. Mas aí o pecador vem e aí a lei fala assim, ó, para aí, deixa eu ver. Aí ela começa a rastrear a vida daquela pessoa, né? Digamos que ela tenha sensores infravermelhos, né? Que passa por aquela pessoa para detectar tudo. E aí sai o resultado, né? E aí quando chega o resultado, a lei fala assim, ó, culpado. Aí a pessoa olha assim, mas culpado? Como assim culpado? Não foi em teu nome que a gente fez isso? Nós não fizemos aquilo? Quantas coisas eu já fiz? Como é que eu sou culpado ainda? Eu creio em Jesus. São tantas coisas que eu faço. E a lei fala assim, ó, não. Você é egoísta, você é orgulhoso, você é causador de contenda, você causa contenda, você faz isso. Aí a pessoa olha assim,
já era. E aí, então, essa pessoa vai embora. Né? Ela não acredita mais que há possibilidade para ela, ela vai embora, e ela nem espera, né, a conclusão do processo todo, e ela vai embora e realmente se perde. Agora, digamos que outra pessoa vem, e a lei faz o mesmo processo, e ela encontra, quando ela detecta aquilo ali, ela encontra pecados na pessoa. E aí, de repente, a lei vai dizer, ó, você também é culpado. E aí agora ela diz, mas e agora, o que é que eu faço? Não tenho mais, como é que eu vou entrar no céu? A lei fala, você não tem como entrar no céu. Você não tem como satisfazer a minha justiça. Por quê? Porque se você for ler aqui esse capítulo, tem uma parte que Jones fala assim, o que a lei vai pedir? A lei não pede muita coisa. A lei só pede uma coisa, justiça. Tem algo de mais nisso? Qual o grande problema para o pecador? O pecador não tem. A lei só pede justiça. Só isso. Só que a justiça que ela pede é a justiça de Deus. Só isso, ela não pede mais nada. Ó. Se você tiver a justiça de Deus, você pode entrar. Aí o pecador chega e fala assim, mas eu não tenho a justiça de Deus. Ó, eu não tenho a justiça de Deus, mas eu tenho, ó, eu vou para a igreja, eu faço a lição, eu faço reforma de saúde, eu faço um monte de coisa. E a lei fala assim, tá, você chegou perto então, mas não é a justiça de Deus. Não é a justiça de Deus. E não é essa que eu quero. Eu nunca lhe pedi isso. Então, a lei vai dizer isso. A lei fala assim, ó, eu nunca lhe pedi isso. Percebe? Eu só lhe pedi justiça. É isso que eu peço. Mas que justiça é essa? Lembra que nós estudamos há várias semanas atrás? A mente carnal não consegue chegar a essa justiça. Por quê? Porque ela nunca vai compreender essa justiça, quanto mais viver ela. Então, só a mente de Cristo, ou seja, se a pessoa recebeu Cristo, o Espírito Santo e a mente de Jesus, através do Espírito Santo, é que ela conseguiu compreender essa justiça e viver. Então, a lei está ali na frente dela, ó, eu quero justiça. E a pessoa falou assim, não tenho como. Como é que eu vou então entrar no céu? Eu não tenho como entrar no céu, eu não tenho essa justiça. E a lei fala, ó, você tem certeza então que você está convicto que suas vestes aí, essas vestes que você está aí, seu caráter não entra? E aí você fala, estou convicto, não tem como entrar. E a lei fala, ó, tem alguém ali. Aí você ouve uma voz, né? Isso que Jones fala e Wagner fala a mesma coisa também. Você ouve uma voz lá atrás, que fala assim, ó, vem a mim. E aí essa voz que chama você, ela vai lá e lhe dá, você sabe que é Cristo. Cristo vai lhe dar as vestes de justiça dele. E aí você volta. Quando você volta, a lei rastreia as mesmas vestes, agora, né? Rastreia da mesma forma, só que com outras vestes agora. Você está com outras vestes. Quando a lei rastreia essa veste, ela diz, ó, não acho erro nenhum. Esse daqui está apto para o reino. Então, veja, é a mesma pessoa, mas a justiça que essa pessoa recebeu veio de onde? Veio da lei? Não, a lei só fazia rastrear. Veio da própria pessoa? Também não, porque ela não tinha como entregar. Veio de onde? Veio de Cristo. Cristo entregou a justiça para aquela pessoa. E aí, quando a mesma lei fez isso, ela não encontrou mais nada. Por isso que no verso 21, quando você vê ali, diz, ó, mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Por que sem a lei? Porque foi mediante Cristo e não pela lei, não foi a lei que deu. Aí depois ele diz, tendo o testemunho da lei e dos profetas, ou seja, apesar de a lei não dar a justiça, mas ela testemunha de que essa justiça que Cristo dá é a mesma que ela pede. Entendeu? Então, agora você entende, então, quando ele fala da justiça, nós entendemos que quando nós falamos justiça, não é somente a imputada, é a comunicada também. O que significa isso? Quando Cristo vai, né? Quando Cristo dá a justiça para a pessoa, como é esse processo na vida da pessoa? Jesus não só chama a pessoa e fala assim, ó, toma aqui essa veste minha pelo que eu fiz e a partir daqui só isso mesmo. É isso que Cristo faz? Não. O que Cristo faz? Cristo diz à pessoa, ó, o que eu fiz cobre todos os seus pecados. E agora, eu vou lhe revelar os seus pecados para que a minha graça lhe transforme. Então, as vestes da justiça de Cristo não é só a justiça imputada. Cristo não somente perdoa os pecados passados. Cristo olha para você e ele vê que há defeitos em você. Então, à medida que ele vai e lhe dá a veste, essa veste, lembra lá de Abraão? Quando Deus falou, você é justo, que Abraão creu, a palavra entrou em Abraão e operou em Abraão a justiça que não existia em Abraão. Então, quando você recebe as vestes, a justiça imputada de Jesus, essa mesma justiça que você creu que ela é sua, ela dentro de você, né, a palavra de Deus dentro de você,
cria em você algo que não existe, que é o quê? Justiça. Então, a palavra de Deus, quando você crê que Deus realmente lhe perdoou, essa mesma palavra que você creu, quando ela entra em seu coração, ela opera uma coisa que não existe, que é a justiça. Nós estudamos isso há 2 semanas atrás. Então, essa é isso que acontece. Então, a lei, ela faz isso. A lei, ela vem e diz assim, ó, você tem isso, você é transgressor. Mas, para você deixar de ser transgressor, só existe uma saída. E ela vai e lhe aponta, vai para lá, ó. Vai para lá. É ali que você encontra a saída. É Cristo. Então, a lei faz e aponta isso. Então, quando a gente começa a perceber na nossa vida diária, nossos erros de caráter, veja, a gente já aceitou a Jesus, e a gente continua vendo defeitos, e aí começa a se desesperar, mas eu preciso alcançar o caráter de Cristo. Veja, você precisa compreender, né? Eu preciso compreender que, na verdade, Cristo está ali ao meu lado, ele prometeu, eu estou convosco todos os dias. Então, quando você começa a perceber esses defeitos de caráter, é Cristo usando a lei para lhe revelar a abundância da graça. Lembra que nós falamos na semana passada? Ele não vai chegar para você e do nada dizer assim, ó, vai dormir que amanhã você está limpo. Não. Ele vem até você, mostra para você o seu erro, para gerar em você o desejo de libertação, e aí ele liberta. Ele não liberta ninguém que não queira ser libertado. Então, para a pessoa ser liberta, ela tem que desejar a libertação. E como que Cristo consegue operar esse desejo de libertação? Mediante a lei. É mediante a lei que ele faz isso. A lei tem esse papel de lhe levar a Cristo. Então, a lei que opera em você aquele sentimento de perceber que é tão miserável, mas também percebe que não tem para onde ir por si mesmo. E aí a lei vai e aponta, vai para lá. Então, na nossa experiência diária, quando nós tivermos isso, quando vier esse senso, lembremos, é Cristo operando os preceitos da lei em nosso coração para nos trazer até ele. Por isso que ele disse, quando eu for levantado na terra, a todos atrairei a mim mesmo. Como que ele atrai a gente? Ele nos atrai exatamente através da lei. O Espírito Santo, por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele convence, e Jones fala isso nesse capítulo, do pecado, da justiça e do juízo. Como que ele faz isso? Porque olha o que a Bíblia fala, que no passado Deus escreveu a lei em tábuas de pedra. E agora ele vai escrever a lei como? Mediante o Espírito Santo em nosso coração, através do Espírito. Então, é o Espírito que vem e traz os preceitos da lei ao nosso coração e coloca eles de forma clara e a gente vê que nós somos transgressores. Quem é que está fazendo isso dentro de nós? O Espírito Santo. E aí Jones fala, por que não precisamos nos desesperar? Porque além de saber que é a graça que está se manifestando ao nos revelar o pecado, ele diz, ó, como é o nome daquele que faz isso? O Consolador. Então, quando ele está lhe mostrando o pecado, ele está lhe consolando. Então, quando ele lhe mostra, ele também está ao mesmo tempo ali lhe consolando. Então, nós precisamos olhar para as repreensões do Senhor, né? Por isso que ele fala, não te enojes da repreensão do Senhor, porque quando Deus repreende, quando Deus mostra, são atitudes de amor. São atitudes de amor. Porque imagine que Deus não fizesse isso. Imagine que agora você veio a Jesus e Deus vai dizer assim, não, agora você pode ficar do jeito que você quiser, é assim mesmo, você nasceu assim, ou então você já cresceu assim, esses hábitos que você tem aí de ser uma pessoa egoísta, você já nasceu egoísta, você já nasceu orgulhoso. Isso é de família, isso é normal, você é jovem. Para com isso, velho, só vai para a igreja. Deus não estaria te amando se ele fizesse isso. Por quê? Porque ninguém pode entrar no céu. A Bíblia fala, fora ficam os imundos, os impuros, os idólatras, mentirosos. Como é que Deus, sabendo que você vai ficar de fora, Deus não vai revelar para você onde está o seu erro? Então, isso é amor de Deus. E aí eu quero mostrar agora para vocês, se vocês estiverem com o livro, por favor, na página 200, aqui na página 243. Página 243. Não, 243 não, a gente já falou sobre isso. É a página 250. Página 250. Olha só que coisa fantástica dentro dessa ilustração que a gente viu, né? Olha só. Na página, na verdade, vamos voltar na 249, no antepenúltimo parágrafo. Que ele vai dizer assim, ó, no finalzinho, ele fala assim, ó, naquele dia haverá ali 2 grupos. Olha só que coisa fantástica. Naquele dia haverá ali 2 grupos.
haverá alguns que, quando a porta se fechar, vão querer entrar. E eles dizem, Senhor, abre a porta para nós, queremos entrar. E alguém vem e pergunta, o que vocês fizeram para poder entrar? Que direito vocês têm de entrar na herança? Que direito vocês têm aqui? Ah, nós te conhecemos, as pessoas respondem, né? Comíamos e bebíamos em tua presença e tu ensinavas em nossas ruas. Sim, e além disso, nós profetizamos em teu nome expelimos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres. Ora, nós fizemos muitas coisas maravilhosas. Senhor, será que isso não é o suficiente? Abre a porta. E qual é a resposta? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que foi que eles disseram? Nós realizamos muitas obras maravilhosas. Nós as fizemos. Nós estamos ótimos. Nós estamos certos. Nós somos justos. Exatamente, portanto, nós temos direito de entrar. Abre a porta. Aí Jones fala, mas nós não tem valor algum ali, certo? Vai haver um outro grupo ali naquele dia, uma grande multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, línguas e povos. E eles vêm para entrar. Se alguém lhes perguntar, o que vocês fizeram para poder entrar aqui? Que direito vocês têm de estar aqui? A resposta seria, olha, eu não fiz nada para merecer essa herança. Eu sou um pecador e dependo somente da graça do Senhor. Oh, eu era tão desgraçado, tão completamente cativo. Olha isso, gente. Tão completamente cativo e em tamanha prisão que ninguém podia me libertar a não ser o Senhor. Eu era tão miserável que tudo que eu podia fazer era rogar constantemente ao Senhor para me confortar. Tão pobre que eu tinha que estar constantemente solicitando ao Senhor. Tão cego que ninguém a não ser o Senhor podia me fazer ver. Tão nu que ninguém podia me vestir senão o próprio Deus. Todo o direito que eu tenho é o que Jesus fez por mim. Mas o Senhor me amou. Quando em minha desgraça eu clamei, ele me livrou. Quando em minha miséria eu almejava o conforto, ele sempre me confortou. Quando em minha pobreza eu lhe pedi, ele me encheu de riquezas. Quando em minha cegueira eu lhe roguei que revelasse o caminho, para que eu pudesse conhecer o caminho, ele me guiou durante todo o tempo e me fez ver. Quando eu estava tão nu que ninguém podia me vestir, ora, ele me deu essas vestes que eu tenho. Portanto, tudo que eu posso apresentar, tudo que eu tenho para apresentar como razão pela qual eu posso entrar, qualquer direito que eu me faria entrar, é apenas o que ele fez por mim. Se isso não me permitir passar, então eu vou ficar de fora. E isso também será justo. Se eu ficar de fora, não tenho reclamações a fazer. Mas, ó, será que isso não me autoriza a entrar e possuir a herança? Olha só. Então, veja, na página 250 ele apresenta dois grupos. Um que vai dizer, não, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo outro. Tudo que é pedido a gente faz. A gente faz tudo isso. Já tem outro grupo que você percebe que eles também fazem as mesmas coisas, porque eles buscam o caminho correto, ou seja, eles fazem as coisas corretas. Mas olha a diferença. Enquanto uns dizem assim, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro, e usa isso como argumento para entrar, o outro grupo, apesar de fazer também, eles compreendem a condição miserável enquanto ser humano. E aí, ele diz, aí vem uma voz falando assim, ó, bem, então vamos chamá-los. Assim, aí, olha só que coisa interessante. Na verdade, ele vai dizer assim, ó, bem, aqui há algumas pessoas bem minuciosas. Elas querem ficar completamente satisfeitas com todos que entram aqui. Temos 10 examinadores. Olha só, aqui é o Senhor Jesus falando, né? Temos 10 examinadores. Quando eles analisam o caso de alguém e dizem que está tudo bem, ora, então ele pode entrar. Vocês desejam que esses sejam chamados para examinar o seu caso? Nós iremos dizer, sim, sim, porque eu quero entrar, estou disposto a me submeter a qualquer exame, porque mesmo que eu fique de fora, não tenho reclamações a fazer, eu estaria perdido de qualquer forma se fosse por mim mesmo. Aí ele fala, bem, então vamos chamá-los. Assim, aqueles 10 examinadores chegam e dizem, mas é claro, estamos perfeitamente satisfeitos com ele. Claro que sim. O livramento que ele obteve de sua desgraça foi dado por nosso Senhor. O conforto que ele teve durante todo o caminho, do qual ele tanto necessitava, o Senhor lhe deu. A riqueza que ele tem, tudo que ele tem, pobre como ele era, o Senhor lhe deu. E cego como ele era, tudo que ele vê é o Senhor que lhe deu. E ele vê somente o que é do Senhor. E nu como ele estava, as vestes que ele tem, o Senhor lhe deu. O Senhor é quem a preparou. E é toda feita por Deus, é somente por Cristo. É claro, ele pode entrar. Olha que maravilhoso. Aqui diz que a congregação começou a cantar quando ele contou isso, né?
Aí a congregação começa a cantar: meu pecado, sim, lá na cruz pagou, e por graça sem igual, Jesus me resgatou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja só, as pessoas que vão entrar no céu, veja só, elas sabem as condições, né? A gente sabe que o Espírito Profecia fala que há condições, sim, para entrar no céu. Essa crença que pregam hoje, a gente sabe que não é a verdadeira justificação pela fé. Creia e será salvo tu e tua casa. E aí as pessoas desvirtuam isso como se assim, só basta acreditar. A forma como você vive não importa. Jesus só quer seu coração. Isso é mentira, isso é a falsa justificação pela fé. Mas essas pessoas que estão aqui, veja só, elas sabiam as condições, elas sabiam que deveriam preservar o seu corpo em estado, né, de saúde para Deus, elas procuraram o caminho correto, elas fizeram tudo o que o Senhor queria. Mas mesmo assim, elas não se arrogam a dizer isso para Deus como se isso fosse algo meritório, porque elas sabem que não são. Porque nelas mesmas elas são miseráveis, pobres, cegas e nuas. Então elas dizem, ó, se eu estou andando no caminho correto, não é porque eu sou tão bom que achei o caminho correto, é porque o Senhor me guiou, porque eu sou cego. Então ela entendeu que ela é cega, mas ela tem alguém que enxerga e que leva ela para o caminho correto. Então, quando ela fala isso, quando você vê a humildade expressa nessas pessoas, o amor que elas têm por Cristo, e você percebe a mudança, porque para uma pessoa falar dessa forma, significa que, de fato, houve uma mudança naquele coração, é um coração puro que está falando ali. E aí Cristo fala, os puros verão a Deus. Então, elas entendem isso, a justificação pela fé transformou essas pessoas, e elas entram no céu pelos méritos de Jesus. Então, isso, meus amados, é a verdadeira justificação pela fé. É isso, né, que a Bíblia mostra. Isso aqui mostra claramente que eles receberam a chuva serôdia, porque a chuva serôdia, o que, é que a Bíblia fala que é a chuva serôdia? É o derramamento do Espírito Santo. E o Espírito Profecia fala que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não se arroga a dizer que é perfeita, que é santa, nada disso. Ela vai viver a santidade, ela vai viver os preceitos de Deus, ela vai viver os preceitos da lei, não porque ela fica ali lutando contra ela mesma para viver, mas ela permite que o Espírito Santo opere no coração dela essa transformação. E ela entende que nela mesma ela é pecadora. Mas Cristo nela, Cristo vence nela. Então ela entende que ela precisa hoje lutar para ter comunhão com Jesus, lutar contra aquele sentimento de não querer ler a Bíblia, lutar contra aquele sentimento de não ler a profecia, e entender que ao Cristo, a pessoa tendo comunhão com Cristo, aquele reinado que era do pecado, ele passa a ser o reinado da graça. E aí a pessoa começa a experimentar uma mudança, porque o que antes era difícil e penoso, ler a Bíblia, ler a profecia, orar, não consigo, começa a orar 1 minuto, 2, 3, já estou sem assunto. Ela começa a perceber que começa a haver uma mudança, porque é o derramamento do Espírito Santo sendo operado no coração dela. E aí Romanos 5 fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que ele nos outorgou. Através do Espírito Santo, o amor de Deus é colocado. Não só o amor a Deus, mas o amor de Deus, ou seja, o amor a Deus, né? Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a todas as coisas celestiais, e também ao próximo, né? Ao próximo. Então, o amor de Deus é colocado nos nossos corações, a gente vive de fato o amor. E a Bíblia fala que o cumprimento da lei é o amor. Então, aquele que ama de verdade cumpre a lei, todos os mandamentos da lei. E aí se cumpre a glória do Evangelho, que é Cristo em vós. E aí o anjo Gabriel, né, vamos finalizar com essa fala dele, em Mateus 21, ele fala, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a salvação não é a salvação do inferno, do lago de fogo, é a salvação do pecado. Você sendo salvo do pecado, naturalmente você vai ser salvo do lago de fogo. Mas Cristo vai na raiz do problema, que é o pecado. Então, pela graça de Deus, né, esse capítulo era um pouco extenso, mas a gente conseguiu captar, né, o tema central dele e as suas ramificações. Então, a justiça de Cristo, ela se revela dessa forma. A lei lhe mostra o errado. A lei lhe mostra isso. E isso você só vai conseguindo ter cada vez mais clareza, né, dos seus pecados mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo traz a lei ao seu coração, abre diante de você tudo aquilo que há de mal em você, e a lei vai e lhe conduz a Cristo. Você vai ter mais comunhão, você vai orar mais, você vai pedir mais, você vai ler mais a Bíblia, vai ler mais profecia. E isso significa que, de fato, a lei está operando dentro de você para o propósito final, que é o quê?
você não ter mais nada que a lei possa dizer assim, ó, realmente, né? Não, a lei vai retirar tudo de errado. E aí Jones fala, quando chega nesse ponto, que a lei entra, e não acha mais nada de errado, o que é que acontece? Você é selado na testa. Aí sim Deus pode selar você e dizer assim, ó, esse aí tá pronto. Que isso aconteça conosco, né? Muito em breve, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então, para a gente poder finalizar? Oremos juntos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por essas mensagens que o Senhor deixou para nós nos últimos dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou homens no passado para trazer esse entendimento a cada um de nós. E lhe suplicamos o batismo do Espírito Santo para que a gente possa compreender cada vez mais essas verdades. Muito obrigado, Senhor, e pedimos ao Pai que o Senhor continue esse trabalho, Senhor, de nos revelar cada vez mais os preceitos da lei mediante o Espírito Santo e tirar de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Ó, meu Deus, que possamos chegar, Senhor, o mais rápido possível a esse ponto tão esperado que é receber o selo de Deus vivo em nossas testas, Senhor, refletir perfeitamente a imagem de Jesus. E pedimos que o Senhor continue fazendo essa obra e que essa obra seja abreviada logo em nome de Jesus. Amém.